Porque o Bolsonaro, ele fala muito nos debates do Auxílio Brasil, faz aquela comparação, né? O Auxílio Brasil, eu tô dando R$600 para a população, enquanto o Lula, na época dele, deu R$180. Mas existe uma diferença aqui, né? Qual é a diferença, essa diferença entre o Auxílio Brasil de R$600, porque se a gente parar para pensar, é bastante dinheiro, né? Para o governo estar dando para a população, em comparação aos R$180 que o Lula dava em média para a população na época. Até menos que isso. Quando a gente pega o Bolsa Família inicialmente, o pagamento era bem pequeno. Aí ele foi evoluindo ao longo do tempo porque vai acompanhando as necessidades da família, inflação, né, e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou começar com uma digressão teórica explicando por que o Guedes está falando isso. O Guedes é formado na escola de Chicago e ele parou de estudar nos anos 60. Foi ali que ele parou de estudar, acho que a última vez que ele efetivamente estudou foi ali quando ele terminou o doutorado dele, início dos anos 70. E ele é um grande admirador de Milton Friedman. O Friedman tinha uma ideia que você tem que tirar o Estado da economia o máximo que você puder. Então, nada de oferecer serviço de saúde, de educação. Tira tudo isso e dá dinheiro para as pessoas. Você dá dinheiro para as pessoas. Tá? E ele defendia o chamado imposto de renda negativo. O que é o imposto de renda negativo? O governo estabelece que todo mundo tem que ganhar pelo menos $4.000, vamos chamar lá por mês ou por ano. Se a pessoa ganha 2.000, o governo vai lá e preenche uma parte dessa diferença. Mas a pessoa tem que estar trabalhando. Tá? Então a pessoa conseguiu o trabalho, ela está abaixo daquele nível mínimo, o governo dá uma complementação de renda para ela e ela gasta com saúde, com educação, com tudo isso. Então essa é a visão que norteia o entendimento do Guedes. Por isso que ele diminui, está subfinanciando universidades, subfinanciando a educação, subfinanciando a saúde, porque a ideia é empurrar o máximo que ele puder para o setor privado. Tá? Foi isso com a privatização da Eletrobras e assim por diante. Então você tira o Estado em termos de prestação de serviço e complementa parcialmente, não totalmente. Então você ganha 30 bi vendendo empresa e tal, e você dá 10 bi a mais na forma de dinheiro. E a pessoa então vai comprar o serviço que antes o Estado prestava, agora o setor privado presta. Essa é a lógica do Guedes. Certo. Então, eu vou começar explicando o Auxílio Brasil e eu vou comparar com o Bolsa Família, que acho que vai ficar muito nítida a diferença de visão de política pública. Então, o Auxílio Brasil, ele entra alguns meses depois do fim chega a ser um mês, na verdade, do fim do Bolsa Família. Eles decretam a extinção do Bolsa Família e no mês seguinte inicia o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil dá dinheiro, e dá um dinheiro bem maior mesmo por conta da pressão que o governo sofreu no contexto da pandemia, para não dar apenas R$200, mas dar os R$600, porque o governo antes queria dar 50, aí depois subiu para 200 e aí o Congresso forçou a dar 600. E aí o Bolsonaro agora, nessa dupla persona dele, ele não sabe se ele é legislativo ou executivo, né? Então ele, não, fui eu que fiz, mas não foi o Congresso. E ainda sob a regência ali, a presidência do Maia. Né? Muito bem. O governo então vai lá e dá dinheiro. Não mede quantas pessoas tem na família. Aí ele fala, 80% do dinheiro está indo para as mães de família. Sim, porque já são mães sem marido. Não é que o governo foi lá e identificou, olha, eu vou dar o dinheiro para a mulher. Não, isso é uma realidade que já está posta. São mães solteiras, chefes de família, que receberam esse dinheiro. Não teve nenhuma condicionalidade nisso. Depois, tem um monte de gente que está recebendo esse dinheiro, que agora é o quê? São os homens solteiros, que no contexto do Bolsa Família não recebiam isso. Tá? Então o dinheiro vai independente do número de pessoas que tem na família. Segundo, o dinheiro está colocado, não tem condicionalidade de colocar a criança na escola, não tem nada. Você dá o dinheiro para a pessoa e a pessoa vai consumir aquilo que ela quer. Então é excelente do ponto de vista, como a gente colocou na queda do consumo, eu como consumidor falo, fantástico, recebi R$600 a mais no meu orçamento. É excelente do ponto de vista do consumidor. Tá? Qual que é o problema disso em cima desses R$600? Ele é insuficiente, certo? Então a família precisaria muito mais do que R$600. Então o governo tomou a decisão de colocar um crédito consignado nesse valor. O que é o crédito consignado? Entrou os R$600 ali, eu posso pegar crédito em cima disso e quando vier os juros desse pagamento, ele desconta direto da minha conta. Numa população com uma carência enorme, que já sem o Auxílio Brasil está se endividando para pagar energia elétrica, para pagar combustível, para pagar gás,
Imagina você colocar 600 a mais, você vai ampliar a possibilidade de endividamento. O governo não colocou teto nos juros disso. Ou seja, os bancos, quem for operar, pode operar o quanto quer. Inclusive, o Zema, que acabou de se reeleger, é governador de Minas Gerais, e que se reelegeu com a foto do Lula na campanha, e logo depois das eleições foi lá e declarou apoio ao Bolsonaro, a família dele tem um banco que vai operar o crédito consignado ao Auxílio Brasil. Pra vocês verem como, né, os interesses estão sempre bem arranjadinhos ali. Tá? Muito bem. O governo faz isso. Qual que é o drama que está gerando para a família no futuro? Não está orçado para o ano que vem a manutenção desses R$600. O governo só mandou 400. Se ele não conseguir complementar esses 200, a renda da pessoa vai cair enquanto os juros crescem. Reforça-se a escravidão por dívida, que essa dívida vai crescer rapidamente. Então esse é o arranjo Auxílio Brasil. Não tem garantia de manutenção do valor, tem uma armadilha em termos de endividamento ali, e não tem qualquer proposta do governo federal de fazer um alívio da dívida. André, mas ele acabou de fazer uma renegociação, quitação de dívida na Caixa Econômica Federal. Exato, medida eleitoreira. Ele não vai conseguir fazer isso mais. Ele fez agora para tentar ganhar a eleição. Tá? Bom, o que é o Bolsa Família? É aqui que é a parte linda e que mostra de maneira muito evidente a diferença entre a política pública feita pelo PT e a política pública que o Paulo Guedes chama de política pública, tá? Na visão do Milton Friedman. O Bolsa Família pegava famílias que tinham pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, davam um valor pequeno, mas ajustável por número de crianças. Tá? Segundo, exigia que para receber aquela transferência a criança estivesse na escola. Só esse duplo, essa combinação, já melhorava sistematicamente índices de saúde, que a criança comia melhor, estava na escola, melhorava a escolaridade, e aliviava para a mãe que podia ir trabalhar enquanto o filho estava na escola. Então você gera melhor indicador de renda, melhor indicador de saúde, porque diminui a subnutrição, e melhor indicador de escolaridade. Mas o Bolsa Família não acaba aqui. Porque o Bolsa Família também era a base do quê? De estruturar toda a produção de alimentos via agricultura familiar para abastecer as escolas, que era o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. E aí tem o Programa Nacional de Aquisição de Alimentação Escolar. Então, as pequenas famílias produtoras de alimentos, que representam, depender do produto, 70%, 80% do que a gente consome dentro do território nacional, não é o agronegócio, é a agricultura familiar, abastecia as escolas com alimento de qualidade. Não é só quantidade de alimento, mas é a qualidade do alimento. Então você melhorava indicadores de imunidade, indicadores de nutrição, indicadores inclusive do quê? De renda real para a família, porque a família não tem que comprar alimento, porque a criança está recebendo alimento na escola. Com isso você tinha uma estrutura de crédito para ajudar o pequeno agricultor familiar a produzir isso, e o governo ia comprar, porque o drama do pequeno agricultor é se ele vai conseguir vender o produto. Você tem um programa que vai lá e compra isso e leva para a criança se alimentar na escola, olha o que você está produzindo em termos de benefício. Então, todos os dados que a gente vê a partir dessa estruturação desse programa nos governos do PT, eles não melhoram só indicador de renda. Não é só indicador de desigualdade, é indicador de cidadania. E, em geral, quem está, né, no topo aqui da distribuição de renda, olhando para isso, não entende como é importante. Tá? Então, esse conjunto de políticas está associada ao Bolsa Família. E adivinha o que tem acontecido com todos esses programas no governo Bolsonaro? Então, ou sendo desidratados, não recebendo dinheiro, ou foram, né, diretamente desativados. Um deles, que é muito importante, é o CONAB, que é lá o Conselho de Abastecimento, que é quem faz os estoques reguladores de alimentos. Então, quando o preço de um alimento está muito alto, por exemplo, arroz, milho, esse conselho ele vai lá e libera o recurso que está estocado e diminui o preço. A partir de 2015, quando a Dilma faz a reviravolta na política econômica dela, e chama o Levy e faz o programa de austeridade, que tem pequenas variações desde então até agora, sistematicamente esses estoques foram sendo, né, extintos, e hoje eles estão praticamente zerados.
E para quem quiser ver isso, saiu no Valor Econômico, tá? Isso não saiu no site do Partido Comunista do Brasil. Isso é no Valor Econômico. Estoques reguladores zerados. Então, é todo esse conjunto de políticas que faz o que é o Bolsa Família. Alternativamente, a gente tem o Auxílio Brasil. Toma o dinheiro, gasta como você quer. Pegando a redução do ICMS sobre as escolas e o subfinanciamento que tende a acontecer por inércia no Brasil, adivinha o que está acontecendo? Os estados, municípios estão gastando com comida de pior qualidade. As famílias que não têm creche, não têm educação integral, não podem trabalhar o tanto quanto precisam. As crianças estão em casa, não têm dinheiro no contexto de baixo rendimento e inflação. O que elas estão fazendo? Substituindo por ultraprocessados. Por isso que os ultraprocessados na inflação estão mandando muito bem, porque eles são mais baratos. Então a família desloca para comer produto de baixa qualidade. Aí adivinha o que acontece daqui 5 anos? Aumento da obesidade, aumento de problemas de pressão, aumento de um monte de doença, que vai onerar a gente ali na frente. E esses indicadores vinham melhorando, pelo menos nas faixas afetadas pelo programa, já vinha há bastante tempo. E aí eu quero finalizar com isso. Ele era um programa de Estado. O Bolsa Família passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer e metade do governo Bolsonaro. Ou seja, ele não era essa compra de votos, esse voto de cabresto que o Bolsonaro fala. Porque ele não tinha em si, ele tinha uma cara de Estado. E agora o Bolsonaro, alegando que aquele era compra de voto, faz o quê? Cria um que compra voto efetivamente. Esse é o meu programa. E vai lá para tentar ganhar as eleições na cara dura. Então, para mim, há uma deterioração dramática nesse sentido. Professor, mas qual